Faça isso antes de morrer. Você precisa urgentemente assistir esse vídeo. Na verdade, essa é uma história real de uma escritora australiana que também foi enfermeira em um hospital, e esse período que ela passou como enfermeira, ela observou alguns tipos de padrões nas pessoas que estavam ali internadas em estágio terminal. E durante esse período ela conseguiu acumular algumas perguntas que costumava ser frequente. E essas perguntas, quando o paciente ele já estava sem perspectiva nenhuma, ele sabia que ele ia morrer, ela fazia essa pergunta. E o que é interessante é que a maioria dos pacientes simplesmente respondiam: eu gostaria de ter sido fiel a mim mesmo. E isso é muito interessante, porque a pessoa em estágio terminal, ela diz que gostaria de ter sido fiel a elas mesmas. E de que forma era essa fidelidade? Era de forma que ela controlasse a própria vida e não deixasse com que as pessoas controlassem ela. E é um padrão que as pessoas no final da vida elas param para pensar, de não ter ido pela cabeça dos outros, mas ter seguido seu próprio coração, suas próprias convicções e as suas ideias, não deixando com que as pessoas controlassem a vida delas. E parando para pensar sobre isso, eu conheço e já conheci pessoas que se casaram porque a família queria, porque os pais queriam. Já conheci pessoas em relacionamentos que, por pressão da família, ela permaneceu, quando na verdade não sentia nada pelaquela outra pessoa. Então, o que você precisa fazer hoje? O que você precisa fazer? Como tomar o controle, as rédeas da sua própria vida, para não chegar no fim dela e pensar dessa mesma forma que essas pessoas: gostaria de ter sido fiel a mim mesmo, mas durante a minha vida eu não fui. Eu nunca fiz o que eu realmente queria fazer. Fiz o que as pessoas queriam, os meus pais queriam. E é óbvio, eu não estou dizendo aqui que você não tem que ouvir os seus pais e ouvir as pessoas. Mas sabe aquela coisa que arde no seu coração para ser feito e você não faz? Você sempre vai pela influência dos outros e no final você não é feliz naquilo que você faz. É sobre isso que eu estou falando. Aí talvez você diz assim: poxa, eu queria ter feito uma faculdade, eu queria ter feito aquele curso, eu queria ter mudado de cidade, mas por conta da reprovação familiar eu não fiz. E são essas pessoas que não tomam o controle da sua vida, são essas pessoas que não têm personalidade, não sabem o que realmente elas querem, não acreditam nelas mesmas. São essas pessoas que no final da vida elas reclamam. No final da vida elas pensam: poxa, era para mim ter sido mais corajoso, era para ter tido mais coragem, era para ter feito realmente aquilo que eu queria. Porque naquele momento ali não existe mais vaidade. E a mente se torna totalmente clara. Então, o que você está deixando de fazer hoje? Eu vou contar uma coisa para vocês. Um tempo atrás eu conheci uma mulher que aparentemente tudo estava indo bem, mas só que a coisa foi escalando de uma forma que eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que parar para pensar se era exatamente aquilo que eu queria ou não.
Porque ela não era brasileira, então tinha planos de voltar para o país, visitar a família, viajar o mundo. Tinha planos que para minha vida naquele momento não se aplicava. Não se aplicava para mim, porque eu tinha outros objetivos, trabalhando muito pelos meus objetivos, e naquele momento não tinha condição nenhuma de eu fazer aquilo. E se eu não tomo a atitude de botar um ponto, de sentar e conversar para entender em que fase cada um de nós estávamos, porque ela estava em uma fase, eu estava em outra fase. A gente estava vivendo momentos diferentes. Eu ia acabar vivendo o sonho de outra pessoa e não vivendo os meus. Eu ia realizar o sonho de outras pessoas, ia perder tempo, porque não ia estar realizando os meus sonhos. Então eu tive que ser homem, tomar atitude, falar, ó, é isso, isso, isso aqui. Tem condições? Não, não tem condições. Então, cada um segue a sua vida. Mas eu conheço muita gente que por medo, por insegurança, deixa de viver os seus sonhos, deixa de respeitar o seu momento para viver o momento e os sonhos de outras pessoas. Alguns amigos me incentivavam, mas eu sabia exatamente o que eu queria. E se eu fugisse da rota, eu não ia conseguir realizar os meus sonhos, os meus objetivos. Não tinha condição. Então eu tive que entender que aquele não era o meu momento. E talvez você esteja vivendo dessa forma. Vivendo o sonho dos outros, vivendo uma vida porque as pessoas à sua volta falam que é maravilhosa. Então você vai viver a vida dos outros, realizar os sonhos dos outros, mas não alimenta os seus, não respeita o seu momento e acaba chegando no final da vida depois e lamentando por não ter feito o que você deveria fazer. Então tem que ser homem, tem que ser mulher, botar a mão aqui na consciência, pensar no que realmente é melhor e assumir, como eu falo, assumir o controle da sua vida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não era só por esse motivo, mas eu não me via nos próximos anos da minha vida vivendo ou convivendo com aquela pessoa. E era um momento decisivo para mim. Ou eu abria a mão e ia embora, talvez realizasse o desejo daquela pessoa, realizasse o desejo dela, e no futuro realizasse os meus, ou eu permanecia já para dar continuidade ao que eu já estava fazendo. E para mim era importante, não era negociável aquilo. Então eu tive que ser homem e tomar atitude. E talvez você está aqui, você está fazendo a mesma coisa, vivendo os sonhos dos outros, seguindo. Se é uma pessoa que você gosta, você quer estar junto e sabe que dá para abrir mão, então faça isso. Mas se é algo que você no futuro possa se arrepender, então é melhor que você não tome essa atitude. Ou é melhor que você tome a atitude de abrir mão para permanecer, para estar no controle da sua vida, fazendo as coisas acontecerem. A segunda coisa que os pacientes ali em estágio terminal mais falavam era: gostaria de não ter trabalhado tanto. E principalmente os homens. Cara, isso é algo que eu penso muito, eu falo muito também aqui no canal sobre isso. Exatamente, vou contar uma história para vocês. Eu trabalhei um tempo, durante 5 anos, em um lugar aqui na Zona Sul do Rio, e tinha uma padaria de esquina muito boa, um lugar agradável, um ambiente bem aconchegante. E eu falava assim: eu vou tomar um café aqui qualquer dia. Vou chegar mais cedo, vou sentar aqui,
vou ler um livro, vou tomar um café aqui. Ou então vou sair do trabalho, a hora que eu sair, eu sento ali, faço um lanche, tomo um café, depois vou embora para casa. Eu passei 5 anos falando, parece até brincadeira, mas eu passei 5 anos falando que ia fazer isso, e eu nunca fiz isso, cara, algo simples, que era sentar, tomar um café. E não era pela condição, mas eu estava vivendo sempre no automático, sempre correndo, sempre tendo que resolver. Qualquer minuto para mim era importante. E eu passei 5 anos falando que eu ia fazer aquilo, eu não fiz. Por isso que hoje, tudo que eu falo, eu vou fazer, eu vou lá e faço. Seja a coisa mais simples ou seja a coisa mais demorada, custe o que custar, eu prometo para mim mesmo que vou fazer e eu vou lá e faço. Então, o que eu quero que você entenda é que trabalhe, lute, mas aproveite a sua vida, porque senão você pode chegar no final dela como essas pessoas que fizeram tudo o que fizeram, mas sentem que não fizeram praticamente nada, que não aproveitaram, que podia ter feito de forma diferente, mas não fizeram. E eu penso muito sobre isso. Quantos momentos importantes da nossa vida, da nossa família, você que tem filho, quantos momentos importantes do seu filho você tem que perder. E às vezes, como eu disse, é necessário você perder. Existem situações que é necessário você perder, mas existe aquelas situações que você deixa de curtir a sua família, deixa de sair com o seu filho, de dar atenção para o seu filho, mas quando você tem um dia na semana, você tem um tempo, você procrastina esse tempo fazendo alguma outra coisa, mas não dedica para ele. A vida passa tão rápido, as coisas elas acontecem tão rápido. Eu gostaria de deixar essa lição aqui, e antes de trazer para cá, eu peguei isso para mim. Leia esse livro antes de partir. Eu tenho certeza que esse livro ele vai te impactar muito, de uma forma muito positiva. Entendeu? Então, antes de trazer aqui, eu trouxe para minha vida essas coisas. Eu analisei, eu entendi o que precisava ser feito. E vim aqui compartilhar com vocês também. E se você percebe que a sua vida está uma bagunça, totalmente desorganizada, sem rumo, sem direção, convido você a clicar no link na descrição do vídeo, e lá está o e-book de desenvolvimento pessoal, profissional, produtividade, propósito, organização. Eu tenho certeza que vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor e colocar a sua vida no caminho certo. É isso. Eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto e até lá.